Agência lá da coordenação. Pronto. Então, vamos dar início à sessão de defesa de dissertação número 238, né, aqui do nosso programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, da UFBA. O Arthur Lucidi vai apresentar o trabalho dele, que o título é Previsão de Demanda de Curto Prazo, utilizando um conjunto de redes neurais artificiais. Esse trabalho foi orientado por mim e pelo professor Kim Samejima, que é do Instituto de Matemática e Estatística aqui da UFBA. A banca examinadora é composta pelos professores Danton Ferreira, da Universidade Federal de Lavras, e pelo professor Antônio Fernandes, aqui do Departamento de Engenharia Elétrica aqui da UFBA. Tá? Então, Arthur, como você já sabe, né, a defesa ela tem três partes, né? Basicamente, você primeiro vai apresentar, né, os seus resultados. Essa apresentação, como a gente combinou, você tem em torno de 40 minutos aí para fazê-la, tá? Depois disso, a banca, né, vai fazer os questionamentos, né, em relação à tua apresentação. E no final a banca se reúne em particular para tomar a decisão em relação ao teu trabalho, tá? Então, Arthur, fique à vontade aí para começar, tá? Agradeço já antecipadamente, né, os professores Antônio e Danton pela disponibilidade, né, em participar da banca, tá? A gente sabe que nesse final de ano, né, tem bastante coisa aí para fazer, e eles se dispuseram a gastar aí um tempo precioso para avaliar o teu trabalho, tá, Arthur? Então, beleza, vai com você a palavra, Arthur. Enquanto você estiver apresentando, eu vou desligar minha câmera só para evitar de alguma encrenca aí com a rede, tá? Beleza. Então, o professor Cima já fez essa introdução aí. Tá todo mundo me ouvindo, pessoal? Só para fazer um teste aqui. Eu tô. Eu também. Beleza. O professor Cima já deu essa introdução aí. Eu quero também, em meu nome aqui, agradecer aos professores Antônio e Danton, né, por essa disponibilidade aí, esse tempo, por estar dispostos a avaliar o meu trabalho. Meu trabalho é intitulado Previsão de Demanda de Curto Prazo utilizando um conjunto de redes neurais artificiais. E eu sou Arthur Lucidi Otavaio. Bom, meu trabalho foi dividido em motivação, introdução, métodos de previsão de demanda, avaliação do desempenho dos modelos utilizados, metodologia, resultados e conclusões. Então, como motivação do meu trabalho, foram os preços elevados da energia elétrica em todo o país, né? O acesso a uma das contas de energia da universidade em uma disciplina de eficiência energética da graduação. E ali, no acesso daquela conta, eu percebi o quão representativo era aquela parcela no custo operacional da minha universidade, né? E a inexistência naquele ponto ali, naquela época nossa, de estudos de eficiência energética voltados ali para a universidade, porque a minha turma foi a primeira turma a se formar em engenharia elétrica, então não teve outras turmas, né? A gente estava ali iniciando aquele caminho juntos ali. Então, e daí surgiu a possibilidade de realizar esses estudos, né, através da memória de massa, que ficou disponível um tempo depois, né? O professor que ministrou essa disciplina da graduação nos sinalizou em relação a isso. Então, como introdução do trabalho, né, mediante aos altos preços, cada vez mais os consumidores vêm buscando formas de economizar a energia, de tornar seus sistemas mais confiáveis, né, para a manutenção das suas atividades. E daí, isso acaba acontecendo que cada vez mais vão surgindo estabelecimentos, né, com um ou mais tipos de microgeração. E aí, para gerir toda essa microgeração, né, quem vai fazer a integração e gerir tudo isso, né, são as redes inteligentes, né, são esses sistemas com redes inteligentes, como a gente pode ver aqui na imagem à direita. Então, dentro assim das principais vantagens, né, de se ter um sistema que aplica, né, uma rede inteligente, a gente pode citar aí a possibilidade de usar cargas, né, de desligar as cargas próximo ali a um momento de pico, né, de ultrapassagem de demanda, ou então acionar parte da geração para atender alguma parte dessa carga para poder reduzir ali a demanda do local mediante aí
próximo de uma ultrapassagem. Então, as técnicas aplicáveis, né, de gerenciamento de energia são o gerenciamento pelo lado da demanda, né, vamos citando duas, né, e a previsão de potência. O GLD, né, é uma técnica um pouco mais simples. Essa técnica, ela visa mudar ali as cargas de turno para turnos que a energia seja mais barata. Por exemplo, tirar parte da carga do horário de ponta e passar para o horário fora de ponta. Ou também para algum horário onde a geração, né, esteja favorável para que o sistema possa estar operando com carga máxima ali. E a previsão de potência, que é o foco desse trabalho. Então, para o sistema que aplica a previsão de potência, né, a gente atenta-se para a energia gerada, para o horário de utilização e para a demanda contratada. E a previsão vai agir aí diretamente em aspectos como a economia, a eficiência e a confiabilidade do sistema. Mas existe aí uma problemática, né, que é a dificuldade de propor um modelo de previsão preciso devido aos fatores exógenos, como a meteorologia e a ação humana. Né, a meteorologia, porque um dia de chuva ele pode mudar muito o perfil de carga ali do local, e a ação humana, porque pode acontecer algum acidente ali, derrubar um poste e danificar a rede que está atendendo esse local que está sendo estudado ali. Também vai mudar o perfil de carga, né? Bom, então, como categorias da previsão, a gente pode classificar usualmente ela em três categorias, né? Curta, média e longa duração. Isso vai depender do horizonte de previsão, né? Para um horizonte menor do que um dia de curta duração, entre um dia e um ano de média duração, e um horizonte entre 1 ano e 10 anos de longa duração. Então, o objetivo desse trabalho vai consistir em desenvolver modelos estatísticos e de inteligência artificial para realizar a previsão de potência de curto prazo em intervalos de 15 e 30 minutos à frente, né, para 1 e 2 passos à frente, utilizando dados de potência ativa das instalações de uma universidade, propondo diferentes arquiteturas e também avaliando o efeito da combinação de modelos de redes neurais para a qualidade da previsão. E com objetivos específicos, né, estão a aplicação de ferramentas de processamento digital de sinais para o condicionamento do conjunto de dados, né, a utilização de técnicas estatísticas para a identificação do modelo de séries temporais e definição dos parâmetros de entrada dos preditores, e a construção de modelos de previsão em 3 estudos de casos para constatar a melhor forma de entrar com os registros temporais e obter os melhores resultados. Bom, e aqui eu estou mostrando, né, os métodos utilizados, né, baseados em inteligência artificial. Eu utilizei como rede recorrente a ESN, e redes alimentadas para frente, as redes neurais feed-forward, né, e as redes RBF. E aí a combinação de todos esses modelos também. E como métodos estatísticos, eu usei o SARIMA, né? Eu coloquei aqui a ARIMA, e essa última equação aqui realmente é do método SARIMA, e o NAIVE. Para avaliar o desempenho da previsão, utilizei os erros médio absoluto percentual e erro médio quadrático. Então, falar um pouco dos dados, né, e da instalação elétrica ali da universidade, né? A potência ativa e reativa, os dados, né, são potência ativa e reativa, fornecidos pela Coelba através de uma planilha de memória de massa. São coletados na média tensão, né, no medidor geral da universidade, e a instalação é composta por iluminação externa e 38 anexos de carga ali dentro. A universidade possui 8 GMGs instalados para funcionamento em caráter emergencial. E daí, falando um pouco do conjunto de dados, né, o conjunto possui integralização de medidas de 15 em 15 minutos, né? Então, são 96 medidas diárias e o passo mínimo, né, são 15 minutos. E a potência ativa máxima registrada foi de 1.868,2 kW no mês de março de 2015 e mínima 240,8 kW no mês de agosto de 2014. Isso já sem contar os outliers que foram removidos também. Um pouquinho mais na frente eu vou mostrar. E os dados disponíveis, né, contemplam, né, o intervalo do dia 6/3 de 2014, à meia-noite, ao dia 31/3 de 2015, às 11h45. Então, um ano aí de dados, um total de 23.808 amostras. Então, como pré-processamento ali, foram removidos os outliers, né? As quedas, na verdade, da potência para zero, exclusivamente esses outliers só que foram mexidos. Utilizou-se na suavização por médias móveis e os outliers foram substituídos pela média dos 7 termos anteriores. E também teve uma remoção dos fins de semana e feriados baseado no calendário da instituição.
E os dados também foram normalizados, né, com base no maior valor de potência do conjunto de treino. E aí aqui no gráfico da esquerda eu mostro a série bruta, né, os dados fornecidos com finais de semana, feriados e os outliers, e a série à direita, que foi a série que eu realmente usei em todo o trabalho aí, já tratado desses outliers, dessas quedas do zero e sem os finais de semana e feriados, sem esses buracos aqui maiores que está tendo. Então permaneceram apenas os dias atípicos nessa série. Bom, então, dando início aí à seleção dos parâmetros de entrada, os parâmetros de entrada dos preditores eles foram definidos após a identificação do modelo ARIMA, né? Através da análise das sequências de ACF e PACF e diferenciação da série. Então, o que a gente pode perceber aí nessa análise é que a ACF possui uma amplitude que decai lentamente aí com a progressão dos atrasos, né? E a PACF mostra um valor significativo no primeiro atraso. É um comportamento ali típico de uma série não estacionária. Então, na tentativa de tornar essa série estacionária, tomou-se a primeira diferença. E aí, o que a gente consegue observar é que 4 atrasos ali na PACF, né, com magnitude maior do que zero, na PACF, e na ACF a gente pode notar esses picos aí com sazonalidade 96, né, que é a medida do total de dias, onde o dia vira, né? E aí, o que a gente pode perceber é que existe ainda uma componente sazonal ali pela ACF, né? Então, é preciso eliminar isso daí para a gente poder definir realmente o modelo. E aí, na tentativa de acabar com essa sazonalidade, identificar o modelo, tomou-se a diferença de atraso 96. E aí, analisando essa figura, a gente pode ver que a ACF está mostrando ali um pico, né, no primeiro atraso, e aí vai mostrar um outro pico negativo só no atraso 96, e aí, entre esses intervalos aí, ela é zerada. Isso aí nos mostra, né, um comportamento típico de um MA1. Então, o modelo utilizado foi um SARIMA, né, 410012, e os atrasos selecionados 1, 2, 3, 4, 96 e 97. Bom, aí eu vou falar um pouco de como eu apliquei esses métodos agora, né? O Naive não tem tanta coisa o que dizer, porque basicamente o resultado da previsão do método Naive é o último valor disponível de potência que se tem, né, da série. Então, pensando assim, o sistema recebe uma medida de demanda, né? Mediu a demanda, registrou ali, e aí, se eu estou no horário atual, tenho uma medida de demanda, eu quero fazer a previsão para 15 minutos na frente, basicamente eu pego esse valor que eu tenho, antigo, e replico ele e digo que essa previsão vai ser, eu digo que o valor da previsão vai ser esse mesmo valor anterior. E a mesma coisa será feita para o de 30 minutos, né, 2 passos à frente. Então, o que a gente pode perceber é que quanto mais a gente distancia, né, o horário, né, de desejo da previsão, dessa última medida disponível da série, maior é esse erro. E aí, falar um pouco de como eu apliquei o SARIMA, né, e passei por 3 etapas, que é a criação do modelo, onde o modelo é declarado com os atrasos do modelo AR e do modelo MA. A estimação dos parâmetros dos modelos foi feita, né? Então, são passados nessa etapa o modelo criado e o vetor de treinamento, e a previsão vai ser realizada utilizando o modelo com os parâmetros estimados. Daí, para realizar a previsão, né, ela é sempre realizada para um passo à frente. Então, o modelo estatístico ele necessita de um vetor de referência temporal para ele estar sempre podendo prever um passo à frente daquele vetor de referência, do último valor ali daquele vetor. E aí o vetor ele precisa ter o mesmo tamanho do vetor passado na estimação do modelo. Então, o que eu fiz foi usar basicamente o mesmo vetor de treino, só que fazendo algumas modificações para cada conjunto de teste, que eu vou mostrar aqui no slide seguinte. Então, como exemplo aqui, se eu fosse prever abril, o que eu fiz, né, foi tirar abril aqui do início desse vetor de referência, do meio desse vetor de referência, e passar ele para o final e prever pontos, né, meu conjunto de teste no mês de abril, né, prever pontos depois desse último ponto aqui do mês de abril. Então, aqui está o primeiro valor predito, né, e aí o que eu fiz foi propor uma janela móvel, né, aí eu salto o primeiro valor lá do início da série, concateno o meu primeiro elemento do conjunto de teste para poder fazer a previsão do segundo elemento do conjunto de teste, né, digamos assim, e assim por diante até o final da série, até o final do conjunto de teste.
Bom, e aí nas redes feed-forward, né, para selecionar a quantidade dos neurônios na camada oculta, eu treinei 5 redes e variei os neurônios de 3 em 3 até 45 e calculei a média dos erros médios absolutos percentuais para todos os conjuntos de teste. E a gente consegue ver, né, cada uma curva dessa é a média para todos, cada uma curva dessa é a média para um conjunto de teste, e esses pontos em preto, né, são os pontos mínimos, né, de cada curva. E o que a gente pode ver aqui é que para 9 neurônios na camada oculta e 27 foi onde eu tive o melhor desempenho aqui. E eu utilizei uma rede menor, né, de 9 neurônios na camada oculta. Então essas tabelas elas vão condensar ali aquele raciocínio, né, a escolha dos neurônios na camada oculta e aqui a função de ativação e o algoritmo de treino utilizado. Bom, para 30 minutos, né, para o horizonte de 30 minutos, o raciocínio foi o mesmo, só ali mudou o número de neurônios na camada oculta selecionada. Então, para as redes de base radial, os hiperparâmetros ali a serem analisados são a constante de espalhamento, o erro médio quadrático desejado e a quantidade máxima de neurônios na camada oculta, né? E daí o algoritmo ele vai adicionar neurônios na camada oculta até atingir o MSE definido, né? O erro médio definido. E aí, caso esse erro médio ele não seja atingido, até o último número de neurônios, né, definido ali no início, o algoritmo vai parar e a rede é criada com o número máximo de neurônios, né? Então, para definir a constante de espalhamento, eles foram testadas redes com o mesmo número de neurônios das redes feed-forward, né, para os dois horizontes. Na verdade, o que eu fiz foi pegar os dois melhores desempenhos, né, para a rede de feed-forward para o horizonte de 15 minutos e os dois melhores desempenhos, né, que foram 9,27 para 15 minutos e 12 neurônios e 15 neurônios para 30 minutos. E aí eu fiz para os 4 casos e mostrei só com os melhores desempenhos, né, que foi com 27 neurônios, não foi com 9, como nas redes feed-forward, e com 15 neurônios na camada oculta. E daí, a escolha das constantes de espalhamento, né, ela foi feita através de um processo de busca exaustiva, variando-se a constante de espalhamento de 0,1 até 1 em passos de 0,1 e de 1 até 100 em passos de 1, adotando-se o erro médio quadrático de treinamento igual a 0,0001. Essas bolinhas aqui também representam os pontos mínimos, né, atingidos pela curva, né, os mínimos MSEs. E o que a gente pode verificar aqui é que nenhuma dessas redes atingiu o erro definido ali no treino, né? Mas ficaram próximos aqui. E aí, isso aqui também está condensando todas aquelas informações, né? O raciocínio foi o mesmo para 30 minutos. E aí vamos para as redes ESN. Então, o treinamento das ESNs, né? Os hiperparâmetros que eu tratei foram o tamanho do reservatório, a taxa de vazamento alfa e o raio espectral. E a escolha desses hiperparâmetros foi feita de forma manual e composta por 2 buscas exaustivas. Bom, na primeira etapa, eu fixei 10 valores para a taxa de vazamento alfa, de 0,1 até 1, né, variando 0,1, 0,1. E o tamanho do reservatório foi variado de 1 até 1000 para cada valor desse de alfa. E o MSE da previsão foi calculado em cada iteração realizada nos 13 conjuntos e a média dele foi plotada. Então, aqui, o que eu pego aqui é para um exemplo qualquer, né, para alfa igual a 0,1, só para mostrar o comportamento geral, e foi todo dessa mesma forma para todos os outros valores de alfa. O que eu tive aqui é que o MSE aumentou, né, com o aumento do tamanho da rede, né, e o raio espectral também, o mesmo comportamento, o aumento do tamanho do reservatório. E isso para 15 minutos. Para 30 minutos também o raciocínio foi o mesmo. Então, a segunda etapa eu denominei de busca refinada, né? Que a ideia foi pegar ali o alfa e o raio espectral da configuração que mostrou o menor MSE ali na primeira etapa e buscar resultados, tentar atingir resultados melhores, né? Para pequenas variações nas taxas de vazamento vizinhas ali em torno do valor definido para alfa. Então, isso que foi feito. Eu peguei e aumentei... peguei o intervalo de menos 0,5 a mais 0,5 do melhor valor ali para 15 minutos na primeira e de menos 0,25 a mais 0,25 para o menor valor para o horizonte de 30 minutos. E aqui a gente pode ver, né, aqui era 0,9 o valor escolhido ali da primeira, alfa 0,9, e aqui o alfa era 0,5.
Enfim, e aqui está condensando todo esse raciocínio e os parâmetros que eu utilizei aí. Bom, e daí o que a gente pode ver aqui agora, né? A ideia do estudo de caso 1 foi propor um modelo anual de previsão semanal para prever em qualquer semana, em qualquer mês do ano. E aí, a divisão dos dados de treino e teste foi dada de acordo com essa figura, né? A gente pode ver que as 3 primeiras semanas de cada mês foi concatenado em um grande conjunto de treino e os 13 conjuntos de testes foram compostos pela última semana de cada mês. Então, a ideia do estudo de caso 2 foi propor um modelo anual de previsão mensal, e aí o conjunto de treino foi formado pelas 3 primeiras semanas do mês de março de 2014 a fevereiro de 2015, e o conjunto de teste foi o mês inteiro de março de 2015. E para o estudo de caso 3, a ideia não foi propor apenas um modelo, né? Foi propor vários modelos, em que eu treinaria os modelos com as 4 primeiras semanas, com as 4 semanas do mês atual, e faria a previsão para a semana seguinte do mês, para a semana do mês seguinte, no caso, né? Então isso foi feito, foram feitos vários modelos dessa forma. E aí, começando aqui já os resultados, né? O que eu pensei nesse início foi de não mostrar aquele tanto de informações em tabelas, né? Porque senão já está um pouco grande, né? Eu estou achando a apresentação, ficaria uma coisa, eu acho que um pouco inviável aqui. A ideia foi mostrar realmente como é que os preditores estavam se comportando, né? E aqui eu retirei só aquele quadradinho que eu dei ênfase em todos os métodos, que é o dia atípico ali do conjunto de teste do mês de março, né? De 2014 para o estudo de caso 1. E visualmente aqui, o que a gente vê é, poxa, o Naive é o melhor método. Tá? Igualzinho aqui a rede, em azul aqui a gente pode ver a curva real, em laranja, né, é o Naive aqui. O que a gente pode ver é que o Naive é o melhor. Olhando assim, só aqui nas figuras, o Naive é o melhor método, mas comparando aqui os outros 4, a gente pode ver que o Feedforward parece ser o mais fiel. Mas vamos mais adiante. E aí, aquela questão ali, né, o Naive realmente é uma ilusão de ótica. Os erros absolutos aqui, eles são altos, né? Os picos são muito altos, o que dificulta muito a aplicação utilizando um sistema de previsão desse, aplicação real, né? E o que a gente pode falar, em geral, é que os preditores tiveram um pouco de dificuldade em prever nesses intervalos aqui, ó, que são os intervalos de troca de turno da universidade. Geralmente fica entre meio-dia e 2 horas da tarde, e aí a potência ali ela varia rápido, e aí os modelos tiveram um pouco de dificuldade de prever nesses intervalos e mostraram realmente os picos mais altos de erro absoluto. Isso também ocorre para o primeiro ponto de pico, né, que fica mais ou menos entre 10 horas da manhã e meio-dia, e também para o segundo ponto de pico, logo depois do almoço, entre 14 entre as 2 e as 4 da tarde. Enfim, o geral que a gente pode ver, visualmente aqui o feedforward é melhor do que os outros, né? Para 30 minutos já fica um pouquinho difícil de comparar, mas para 15 aparentemente o feedforward é o melhor. E eu usei aqui esses dois gráficos, né, para reduzir a informação, condensar a informação de todos os conjuntos de teste, e realmente o feedforward é o melhor. Aqui é o map, né, de todos os conjuntos de teste, e realmente o feedforward que é o melhor método, né, nos dois horizontes de previsão. E aí o que eu fiz a partir daqui para os outros estudos de teste, os outros estudos de caso, foi pegar o melhor método de previsão baseado em inteligência artificial e o melhor método de previsão estatístico e levar eles adiante. Então aqui só uma questão visual mesmo, né, no estudo de caso 2, aqui não tem muito jeito, né, tá muito parecido, não tem como a gente falar um está melhor, o outro está pior. O que dá para perceber são só alguns outliers aqui, né, que o Sarima mostra da previsão. E esse que está em azul aqui, eu não inverti as curvas não, alguma coisa aconteceu aí que o azul sobrepôs o laranja. Mas é mais ou menos isso, não tem muita coisa o que falar, porque fica difícil, né, de comparar os dois caras aqui. Então vamos mais adiante aqui para os erros absolutos, né? E também está muito parecido aqui. Talvez arriscaria dizer que aparentemente o feedforward está melhor um pouco, mas não dá também para dizer muita coisa.
e o que eu comento é a mesma coisa de antes, né? A dificuldade de prever ali na troca de turno e nos primeiros picos, né? Como eu falei, entre as 10 e o meio-dia, ou entre as 14 e as 16 horas, que já está mais para o final aqui um pouco dessa região, né? E é onde a potência realmente ela varia um pouco mais rápido. E em comparação aqui com esse método, são menos informações, né? Eu tirei ali o map da Feedforward e da Sarima e comparei os dois, né? Então, a Sarima foi melhor aqui no horizonte de 15 minutos e no horizonte de 30 minutos. A Feedforward foi melhor no horizonte de 15 minutos e o Sarima melhor no horizonte de 30 minutos. Então, para o estudo de caso 3, basicamente também a mesma coisa, não dá para perceber muita coisa aqui, visualmente falando, né, como esses caras estão se comportando, qual seria o melhor e o pior. Então a gente vai mais adiante aí. Os comentários também sobre os erros absolutos são os mesmos, né, do comportamento deles, a dificuldade ali, às vezes, de prever o primeiro pico e os valores da potência nas trocas de turno, é onde tem maior erro mesmo. Aparentemente aqui o feed forward é melhor, né, em 15 minutos, mas em 30 minutos já me parece que é o Sarima. E também lembrando que isso aqui é o erro absoluto de um só dos conjuntos de teste, viu, pessoal? Então, eu estou falando aqui só do mês de maio de 2014, que é o primeiro conjunto de teste aqui. Né? Então, para 15 minutos, a feed forward foi melhor em todos os conjuntos de teste, e para 30 minutos foi meio que uma mistura dos dois. Né? O Sarima apresentou melhor desempenho na maioria dos conjuntos de teste, mas o feed forward também apresentou melhor desempenho em alguns deles. Então, para resumir, né, todo esse estudo de caso, né, a melhor forma de entrar com os dados ali, de treinar, né, os preditores e realizar realmente a previsão foi o estudo de caso 1, do horizonte de 15 minutos. E assim, aqui eu já estou comparando a informação das tabelas finais, né, de todos os estudos de caso. E aí, para 30 minutos, foi o estudo de caso 3, né, que apresentou os menores erros aí. Então, para inserir o estudo no cenário real de aplicação, eu utilizei apenas a previsão no horizonte de 15 minutos, porque esses erros absolutos, né, da previsão no horizonte de 30 minutos, eles saíram muito da faixa dos 100 kW. E aí, o que realmente foi feito aqui foi um estudo de carga, né, porque chegou nesse ponto, né, de eu saber ali das demandas contratadas e da tarifação que a universidade seguia ali naquele ponto, e eu não tinha o valor da demanda contratada e nem do modelo tarifário adotado ali pela universidade. Então, o que eu tive que fazer, eu fiz um estudo de cargas, né, com os maiores registros de potência, peguei as duas curvas que apresentavam os maiores registros de potência ativa, nos períodos seco e úmido, e defini a melhor modalidade tarifária para a universidade baseado na análise dessas curvas, né? E aí, em seguida, fiz uma análise para propor uma redução de demanda. Bom, então o que a gente consegue perceber aqui é que os picos que são atingidos, né, no horário fora de ponta tem magnitude diferente, né? Então, o que acontece é que eu preciso de um modelo tarifário nos diferentes períodos que eu consiga contratar valores diferentes para a demanda no período fora de ponta. Só que se eu observar aqui entre as 18 e as 21 também, a magnitude que é atingida, né, aqui está na faixa dos 900 e 1000, e aqui está na faixa, sei lá, está um pouco mais alta, né? Então, eu preciso, né, de algum modelo que eu consiga contratar 4 valores de demanda, digamos assim, né? Para diferenciações por períodos e diferenciações também por horários, né? Então, esse modelo é o hora sazonal azul. E aí, o que eu fiz foi, né, ali, assim, já tinha definido qual seria o modelo da universidade, né? E aí, eu guardei os maiores valores da potência ativa no horário de ponta e no horário fora de ponta e registrei esses valores numa tabela. Então, aí, sabendo que os consumidores do grupo A e subgrupo A4 possuem 10% de tolerância, né, onde a demanda ela pode exceder ali a demanda contratada nesse intervalo de 10%, o que eu fiz foi reduzir esses caras aqui e deixar como se os registros máximos da potência fossem o limite dos 10%. Né? Então, adotei essa segunda tabela aqui como se fosse a demanda contratada da universidade. E aí, nesse ponto, né, sei lá, vamos dizer que seria um perfil ideal, entre aspas, bastante aspas, né?
porque em nenhum ponto, né, desse estudo de dados eles iriam pagar demanda de ultrapassagem, né, porque não iria ultrapassar essa demanda de acordo com o raciocínio que eu fiz aqui. Então, logo adiante, o que eu fiz foi pegar os erros absolutos máximos da previsão aí de cada um desses métodos na verdade, os erros absolutos máximos aí nos períodos no horário fora de ponta e no horário de ponta em cada um dos conjuntos de teste do estudo de caso 1, né? E o que eu tentei fazer foi o seguinte, eu tentei justificar cada vez que o meu preditor passava de 100 kW de erro. E como é que eu ia justificar isso? Então, o que eu fui procurar esses valores graficamente para saber o que estava acontecendo, que o modelo mostrava valores tão diferentes assim, né, tão altos em alguns pontos. E o que eu encontrei foi o seguinte, quando não tinha outliers aqui, né, como aqui em fevereiro de 2015, que ele apresenta 522 kW de erro, né, dá para a gente perceber que a curva real ela desce aqui sem explicação nenhuma, talvez por algum problema, alguma coisa que tenha acontecido ali com a rede, e a curva de previsão não acompanha. Então, quando isso não aconteceu, né, quando não foi realmente um outlier, o que aconteceu foram erros naqueles dias atípicos de potência, né, onde a potência não atinge ali os valores máximos próximos da demanda contratada, e aí acaba tendo erros máximos, mas não corre risco nenhum, nem de acionar um sistema de geração, por exemplo, se a proposta for essa, e nem de ultrapassar a demanda se ocorrer ali erro, né, na potência prevista. E o que deu para perceber também no horário de ponta foi que os erros eles reduziram muito comparados com o horário fora de ponta, né? Então, eu tentei também fazer a mesma coisa, justificar, né, os erros que apareciam com maiores valores. E o que a gente pode ver aqui, que é em fevereiro de 2015 que isso acontece, né, é o preditor ele errando para cima, né, do valor real. E o que isso aqui me acarretaria, né? Raciocinando, acarretaria em um funcionamento talvez inadequado, né, do sistema. Se eu for propor acionamento de grupo motor gerador, nesse momento aqui que eu, sei lá, talvez diria para o meu sistema que vai ultrapassar a demanda, ele acionaria os grupos e ficaria operando até vir a próxima demanda ali e ver que ele não ultrapassaria. Isso que aconteceria nessa situação. Então, dessa forma, eu defini mais ou menos ali a incerteza, né, dos meus preditores, né, em torno de 100 kW ali para o primeiro modelo, para o horário fora de ponta, e para o horário de ponta ali em torno de 85 kW, né, desconsiderando esse valor, esse 145 aqui, nesse caso. E daí o que aconteceu foi o seguinte, aqui está o modelo da demanda contratada que eu havia adotado, digamos assim, né, para a universidade. E aqui estão os valores, né, depois que eu propus uma redução na demanda contratada. Então, para o horário seco, na ponta, eu propus uma redução de 50 kW, para o horário seco, fora de ponta, uma redução de 100 kW e 100 também na ponta úmido e fora de ponta úmido também. Então, foi uma redução de 50 kW no período seco, no horário de ponta, e 100 kW para os demais. E eu fiz isso, né? Tá, certo. Então, daí a ideia depois foi propor a quantidade de horas, né, de operação dos grupos motor-gerador, né? Eu fui propor grupos para poder compensar essa demanda ali, né? Já que eu abaixaria a demanda, né? Reduziria o contrato de demanda, eu ia compensar essa demanda cada vez que viesse, né, informação no meu preditor de ultrapassagem, eu compensaria essa demanda com operação de grupos durante um período. Então, eu quis calcular mais ou menos também o tempo de horas de funcionamento, né? Se a universidade já estivesse fazendo uso do meu sistema. Então, eu encontrei aí no período seco 44 horas de funcionamento e no período úmido, né, para os horários fora de ponta, 16 horas de funcionamento. E isso eu fiz com base na demanda contratada. Eu peguei o valor da demanda contratada, somei ali os 10% e fui na curva da potência mesmo. Aí, beleza, vamos dizer que seja 1.400 aqui minha demanda contratada, eu somo aqui os 10%, 1.540, fiz uma linha aqui imaginária e contei a quantidade de picos, né, que ele ultrapassa ali os 1.540
e adotei que o sistema ele trabalharia, né, funcionando com os grupos motor-gerador durante todo o horário fora de ponta, né, durante o total de horas fora de ponta. E aí, no horário de ponta também, o raciocínio foi parecido, só que o problema do horário de ponta para isso é que não tem condição da gente identificar esses picos, né? No horário de ponta não tem picos, é onde está decaindo realmente a potência ali, 6 horas da tarde, como a gente viu nas curvas de carga. Então, o que eu tive que fazer foi pegar os máximos valores registrados no horário de ponta e verificar, né, esses valores registrados, né, recebidos ali de demanda medida, com o valor do medidor. E aí, as horas de operação foram 15 horas de operação. E isso também não foi feito para todo o conjunto de dados, né? Isso foi feito só para os conjuntos de teste, no horário de ponta. Então, um total de 15 horas de funcionamento, né, de grupos ali, porque foram 5 ultrapassagens apenas, e no período úmido também de 15 horas, que também foram só 5 ultrapassagens. Então, os grupos relacionados para compensação, né, enfim, eu relacionei esses grupos com um total de até 136 kW de compensação, foram dos locais NB Sergipe, tem um grupo de 68 kW, e a Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento Organizacional, que tem também um grupo de 68 kW. E isso com base na instalação do local, porque ali eles têm os no-breaks, né? E aí, se precisasse entrar com um grupo para assumir a carga dos locais, não desligar, né, as cargas mais importantes ali. Então, como conclusão, né, o estudo de caso 1 ele mostrou, com conclusões, mostrou o melhor desempenho para prever no horizonte de 15 minutos, utilizando um conjunto de redes neurais feed-forward com MAI variando de 11,29 a 8,84 kW e o MSE variando de 280,33 a 1.374,9 kW², né, de MSE, e MAP variando de 1,85 a 2,83%. O estudo de caso 3 mostrou o melhor desempenho para prever no horizonte de 30 minutos, utilizando um conjunto de redes feed-forwards e também o método SARIMA, né, combinados os dois, com o MAI variando de 19,32 a 38,18 kW e MSE de 769,14 a 6.898,43 kW². E MAP variando de 3,18% a 5,6% de erro. Então, como trabalhos futuros, né, a ideia que eu estou tendo é inserir dados como a temperatura, hora do dia da semana e mês do ano para poder avaliar os efeitos sobre os resultados da previsão, né, e ver se consegue diminuir esses erros absolutos aí. E com isso a gente consegue propor um sistema um pouco mais eficiente, né? E um outro ponto interessante seria propor uma outra fonte de geração, fazer um projeto e ver como é que isso ficaria, simular a operação desse sistema, enfim, com placas solares, né? Através de um projeto com geradores na modalidade Grid Zero, que é uma modalidade que não necessita solicitar uma mudança de contrato com a concessionária, porque ela não injeta potência para a concessionária, né? Nessa modalidade aqui de Grid Zero,